Onde está Deus? Eis a pergunta inquietante que muitos fazem diante de uma situação de calamidade. Essa questão, essa indagação vem logo mais seguida de "ai meu Deus!" diante de uma situação de grande perigo e grande risco. Tanto pessoas que creem em Deus como ateus, em momentos de dificuldade, frequentemente encontramos essas palavras em suas bocas. Pois bem, o salmista também não foi com ele diferente, assim como com você e comigo também não é diferente. Muitas vezes nos inquietamos ao perguntar onde está Deus quando vê seus filhos desatendidos. Sofrimentos pessoais ou coletivos chamam a nossa atenção, mas o que mais apavorou o salmista, e também a mim e a você, é o silêncio de Deus quando vê seus próprios filhos, o seu povo, desatendido, abandonado, aparentemente. A questão do aparentemente é o que vamos estudar hoje. Onde está Deus? Salmos capítulo 42, verso 1 a 3, começa então a ausência de Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defenda a minha casa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Implicitamente está dizendo que o salmista, eu, você, estamos em trevas, não compreendemos os desígnios de Deus. O soberano mantém o seu desígnio sobre a terra. Ele mantém a sua justiça e nós muitas vezes somos chamados à atenção pelo sofrimento, por contemplar o sofrimento a Deus. Olhamos para Deus, reclamamos para Deus e não devemos permanecer em silêncio, pois nossas preces justas são, diante do universo, o reconhecimento da soberania de Deus. E nos aproximam de Deus porque nos fazem perscrutar aquilo que nós temos de errado em nossa própria vida, em nossa própria existência. Nos deixa inquietos quanto a nós mesmos e nos faz buscar a Deus de uma maneira mais solene, mais veemente, com preparação do espírito e conforto da própria alma. A ausência divina também foi sentida lá em Salmos capítulo 63, no verso 1. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. O salmista aqui mostra que a terra seca é exatamente a ausência de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que quando o homem entra em pecado, uma das maldições que veio sobre o homem, me lembro agora, vamos ver aqui, capítulo 3, versos 17. O homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Então a terra, quando o homem buscou o pecado, separou-se de Deus, ela deixou de receber as bênçãos de Deus, aquele orvalho que caía durante a noite regando a terra abençoada que produzia abundantemente, reproduzam-se as plantas abundantemente, e de toda a árvore comerás. Agora a terra seca ressecou-se, deserto veio. O deserto, sempre um lugar de pecado na Bíblia, é um lugar que se interpreta por uma terra seca, a terra sem Deus, a terra que foi habitada pelos povos ímpios, que transformaram aquelas terras em terras de sangue. Bom, sem Deus, sem bênçãos. Solidão, o homem se sente só sem Deus. Salmo 102, versos 1 a 7. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto. Quando estou atribulado, inclina-te para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaziem-se dos meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração.
esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Não é exagero aqui do salmista, com certeza, né? Oração de um aflito quase desfalecido derrama o seu lamento diante do Senhor. Esses salmos não traz aqui na Bíblia a autoria dele. Qual dos salmistas o escreveu? Sou como uma coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Aquele pássaro, muitas vezes aqui eu escuto à noite alguns cânticos que mais parecem gritos de aves noturnas. As aves de rapina durante o dia também dão gritos, parecem ser extremamente solitários e vivem sós. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Nós estamos entre as maldições nesse mundo de pecado. Mas o início, ouve minha oração, Senhor. O Senhor certamente ouvirá a nossa oração. Salmo 130, versos 1 a 4. Quando é que o Senhor ouve as nossas orações? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Temido aqui no sentido de respeitado, porque Deus, a quem tememos também por reverência e também por zelo e temor e medo mesmo de termos errado os nossos passos, mas nele podemos confiar porque tu és soberano e não registras os pecados. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, quando assim nos arrependemos deles e buscamos em Deus. Verso 7. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o Senhor há amor, leal e plena redenção. Ele próprio redimirá de todas as suas culpas, redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, nesse lamaçal, nessa terra lamacenta, tipo uma areia movediça, uma lama movediça, eu muitas vezes encontrei pequenos pedaços de areia, de lama movediça, e como é apavorante pisar ali e sentir que o seu pé vai afundando e que se você não sair dali rapidamente, pode ser tragado. Ali onde eu estive, carros tinham se perdido. Carros que pararam naquela região afundaram completamente e sumiram. Assim, o homem sem Deus também corre o risco de estar num lamaçal sem chance. Mas nesse lamaçal é que fica o pecado, onde nós clamamos a Deus, deixamos o pecado e saímos do lamaçal e deixamos ali o pecado na cruz de Cristo. Então há escapatória. Tu, o Senhor soberano, não registra os pecados, mas salva, redime. Bom, angústia. Salmos 69, versos 1 a 3. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Angústia faz-nos também buscar a Deus. Esses caminhos de dor são também os caminhos do Senhor Jesus, quando caminhou para aquela cruz, com aquela cruz nas suas costas, e lá nela pendurado clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o pecado é que faz separação entre mim e vós, diz a Bíblia. É Deus dizendo, é o pecado que separa você, é o pecado que fez com que Adão, lá em Gênesis capítulo 3, procurasse se esconder entre as folhagens de Deus. Mas nós temos uma maravilhosa mensagem, eu gosto de repetir. Logo depois da queda, ouvindo o homem, Gênesis capítulo 3, verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, logo no amanhecer, no entardecer, esconderam-se da sua presença do Senhor Deus, exclusivo das presenças do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus clamou, homem, perguntando, onde está você? A redenção vem do próprio Deus. O homem caiu no pecado, na armadilha de Satanás, mas Jesus veio socorrer, porque nós fomos, sim, tiranizados.
Satanás usurpou aquele poder que Deus dera ao homem, dominai sobre a terra, Gênesis capítulo 2, domine o homem sobre toda a terra. Mas Satanás é que passou a dominar sobre o homem e então dominar sobre a terra. Fomos escravizados pelo pecado, somos viciados nele e Satanás oferece as lambujas para que tropecemos e lhe demos o trono. Jesus, quando estava a ser tentado no deserto, também a ele Satanás ofereceu: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por quê? Porque me foi dado. Quem deu esse poder a Satanás? Adão. Adão, que dominava sobre tudo, trocou o domínio por uma fruta podre. Ali, aquela fruta do pecado que prometia grande sabedoria, êxtase, parece até uma droga que promete estado de êxtase. Esse pecado é que fez o homem rastejante. Assim ele imitou a serpente que passa a rastejar, e o homem também, que era soberano sobre toda a terra, passa a rastejar agora. E Satanás pisa, calcanha. Mas Jesus Cristo, o homem, veio para esmagar a cabeça da serpente. A serpente pica o calcanhar, matou Jesus na cruz. Pensando ter vencido, ele foi vencido quando Jesus morreu no meu e no teu lugar. Satanás e seus anjos deram glórias, grande alegria, uma festa quando viram Jesus na cruz. Pensaram ali a derrota de Jesus, pensaram ali a vitória, agora sim, o poder soberano do mal. Mas, na verdade, era ali que a cabeça dele estava sendo arrebentada, porque o poder de domínio da cabeça havia sido esmagado e Jesus passa agora a ser o Senhor desse mundo. O Rei do universo também é o nosso Rei. Você acredita? Você traz, então, o domínio deste Rei sobre a tua vida? Você está pronto para receber Jesus? A angústia não faz parte de nós. Nós vemos então Jonas capítulo 1, verso 10. Essa angústia de estar na profundeza do abismo, também Jonas viveu, o profeta. Então os homens ficaram apavorados, porque estavam aqui num navio naufragando. Jonas fugira da presença do Senhor. Jesus, Deus mandou Jonas pregar aos ninivitas, mas ele queria o mal deles e fugiu para a região contrária, indo lá para a região da Espanha de navio. Mas o navio estava a sussobrar, então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito isso. Jonas confessara para os homens: eu estou fugindo do Senhor, vou lá para o porão do navio e vou para Tarsis. Bom, o que devemos fazer? Perguntaram eles no verso 11 de Jonas capítulo 1. E a resposta veio em Jonas capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Olha que maravilha. Dentro do peixe orou o Senhor, porque a resposta foi que eles deveriam jogar Jonas ao mar. E dentro, Jonas é tragado por um peixe. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da morte. Não é uma experiência semelhante à dos salmistas? A minha e a sua experiência quando estamos no vale da sombra da morte, como diz a Bíblia? Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas forçaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E agora a resposta do verso 10. O que foi que você fez? Então disse aqui o verso 4 do verso capítulo 2. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. Ele foi expulso por quem? Deus mandara que ele fosse pregar, mas ele fugiu de Jesus. Adão, onde estás? Jonas, onde estás? Cadê o meu povo que você deve pregar a eles e converter os ninivitas? Seus inimigos são também os meus filhos. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes, a terra embaixo das suas trancas me aprisionaram para sempre. Me trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até a ti, ao teu santo templo. Percebe então
que a dificuldade nos faz purificar e buscar a Deus, que o ouro no cadinho sendo purificado, no calor, no fogo, ele é que deixa as impurezas, as espúrias e se torna o ouro puro. E você, filho de Deus, também está no cadinho do Senhor para ser provado, purificado. E quando está nessas dificuldades, quando contempla as dificuldades dos outros, quando dói seu coração, quando vê a morte e o sofrimento de pessoas e animais, e a sua própria, da sua família, esses sofrimentos não devem nos afastar de Deus, mas lá no fundo do poço é que devemos nos lembrar dele e clamar, pois queremos estar diante do seu santo templo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Por quê? Porque buscam em ídolos a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Isso me deixa completamente arrepiado, porque lá no fundo, olha que arrepiadinho, porque lá no fundo do poço, Deus ouve a minha oração. A oração que fazemos pelos nossos amigos, a oração que fazemos pelos nossos inimigos, torna a eles um fardo mais leve nesse mundo e faz com que eles se aproximem de Deus para terem esse fardo mais leve. Porque a Bíblia diz, fardo leve, jugo suave, é o fardo que o Senhor tem. Alguns dizem que a vida do cristão é um fardo, mas é um fardo leve. Fardo pesado é o jugo de Satanás. Salmos capítulo 10, versos 12. Agora passamos a ver então a reação do salmista diante das provações. Salmos 10, verso 12, traz aqui. Levanta-te, Senhor, ergue tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. O salmista não fica calado diante das agruras desse mundo. Ele clama, Deus ouve os necessitados. Você também ora assim, filho de Deus. Porque se Deus inspira seus filhos a assim orar, porque Jesus também assim orou. Não peço que os tires do mundo, mas que o livre do maligno, que esteja com eles. Multiplicou os pães. Quando visitares um prisioneiro, a mim me visitaste. Quando deste um pão, quando deste água, a mim me deste. Assim também devemos agir. Porque calar-se diante do mal, nós estamos diante do poder de Deus e não debaixo da miséria de Satanás. E podemos clamar a Deus que nos ouve embora em meio à aflição. Salmos, capítulo 22, verso 1. Salmo davídico. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Davi falou isso. O tataravô de Jesus inspirou também Jesus a dizer semelhantemente em Mateus capítulo 27, 46. Vamos ver o que diz aqui Mateus, o próprio Jesus, no capítulo 27, capítulo 46. Aqui vamos então Mateus capítulo 27, o verso 46. Mateus 27, 46. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, que era um santo, não tinha pecados, assumiu os meus e os teus pecados. A nossa dor e o nosso sofrimento, nossa condenação caíram sobre ele. E são os vossos pecados que causam separação entre mim e vós, diz o Senhor. E agora os meus pecados estão sobre Jesus, e ele na cruz é que grita, lama sabachthani, Senhor, por que me desamparaste? Por causa dos meus pecados, o Filho foi separado de Deus. A eternidade se rompe ali, eternamente juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora separados, porque Jesus assumiu os meus pecados.
Eu assumi a santidade dele diante do universo. Ele deu o seu manto de justiça para mim e para você. Não precisamos nos envergonhar diante dos mundos. Podemos nos achegar a Deus agora, porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. E nesse momento nós passamos a ter direito de estar diante do Deus, não mais escondidos no paraíso. Jesus agora não pergunta mais onde você está, ele vem te buscar para te colocar diretamente diante do trono, para que você, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, da mediação dele, o único mediador verdadeiro, você possa exclamar a Deus: Deus meu, onde estás? Por que me desamparaste? E agora ele também nos ouve. Bom, nós vemos então Salmos 27, do verso 7 até o verso 12. Ouve a minha voz, ouve a minha voz. Aqui nós vamos então compreender um pouco mais sobre os desígnios de Deus quando ele diz ouve a minha voz. O que traz então ouve a minha voz, clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonarem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por sua vereda segura, por causa dos meus inimigos. O salmista repete aqui o que ele falou lá em Salmos, quando ele diz aos pastos verdejantes, né? Conduz-me aos pastos verdejantes. Como? Ensina-me o teu caminho. Pelo amor ou pela dor? Aprendemos o caminho de Jesus. Salmos 39, verso 12. Ouve minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. A dor ensina a gemer. E assim aprendemos também a falar com o nosso Pai, pedindo, porque Jesus disse: quem é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Então nós temos um Pai que se apieda de nós, diz a Bíblia. Ele tem amor por nós, o vermezinho de Israel, e nós podemos contar com o seu amor. Marcos capítulo 13, 33 e 34. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E se Jesus se sentiu abandonado, será que às vezes também não é justo que nós clamemos a Deus: por que nos abandonaste? Será que não devemos clamar e buscar de Deus a salvação? Quando vemos em Marcos 16, verso 16, Marcos 16, verso 6, aliás, desculpe. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde ele estava exposto. Jesus não permaneceu morto, Satanás não manteve os grilhões da morte sobre a humanidade. Jesus, o homem, ressuscitou e nos deu também o direito à ressurreição. E Paulo diz, porque se Jesus não ressuscitou, vã é nossa fé, não há ressurreição. Mas Jesus ressuscitou e por isso venceu a morte. E como nosso Senhor, ele promete também essa mesma redenção. Lucas 16, verso 16, aliás, aqui vamos ver, é Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você crê? A crença, a fé, move montanhas, não vai mover a você também? Porque Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis esse monte, passa-te daqui para lá, direis esse monte, lança-te no mar e ele se lançará. E você, monte, vai ficar clamando na sepultura, no Hades, nas profundezas. Clama a teu Deus, tenha fé e aprenda os seus bons caminhos. Viva em retidão diante de Deus e com a graça de Jesus, você será semelhante ao próprio Jesus. Será chamado um cristão, viverá de acordo com os mandamentos, com as vontades de Deus, cumprirá assim os desígnios do Eterno aqui na terra,
fazendo de você um pequeno Cristo, a salvar outros, a confortar outros, a levar o amor do Pai a muitos. Vê e entende. É o nome do nosso programa, que você digita aí no Google, Vê e Entende, hashtag Vê e Entende, e a sua mídia favorita vai levar você aos nossos programas. Lá você assiste, curte, compartilha, mas se você quiser a programação completa, você pode ir à TVE, você digita aí no seu computador, no Google, no seu aparelho, tve.adv.br, vai ser direcionado à TVE. Ali você tem programas ao vivo, programas gravados para sua escolha. Está ali passando uma programação para as crianças, para os adultos, cânticos, louvor, uma programação diária com a palavra de Deus, inclusive com o programa que você está assistindo, Vê e Entende. Ore com a gente agora. Pai, muito, muito, muito obrigado, porque nos ouve ainda que neste mundo de pecado, ainda que nas profundezas do abismo onde vivemos, onde Satanás nos colocou em trevas. Mas clamamos a Ti, confiamos em Ti, pedimos a Tua guia segura e que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo para que se confortem com a Sua presença. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, em Ti confio, Senhor, e a Ti clamo e reclamo as bênçãos prometidas e peço por Jesus que morreu naquela cruz em nosso lugar, que nos salves não só no mundo vindouro, mas agora mesmo que nos salves do mal, do pecado e dos malignos, pois essa foi também a sua oração. Em nome de Jesus assim peço. Amém. Deus te abençoe muito. Vê e entende.